Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma questão do TEC de 2009. Mulher de 32 anos, usuária de drogas endovenosas, apresentou endocardite infecciosa em válvula natriva tricúspide, tratada com antibiótico por 4 semanas sem complicações. Ao término do tratamento, estava assintomática. Evidenciava apenas sopro holosistólico regurgitativo em borda external esquerda baixa, e ecocardiograma mostrava insuficiência tricúspide importante, com possível perfuração de uma das cúspides, sem disfunção do ventrículo direito. Pressão sistólica do ventrículo direito estimada de 25 milímetros de mercúrio, câmaras esquerdas normais, demais válvulas normais. A conduta adequada para este paciente é: letra A, indicação de plástica de válvula tricúspide. Letra B, observação clínica e ecocardiografia seriadas. Letra C, indicação de implante de prótese de válvula tricúspide. Letra D, realização de cateterismo com manometria de câmaras direitas. Letra E, realização de ventriculografia com radioisótopos ou ressonância magnética para avaliação da função e tamanho de câmaras cardíacas. Bem, temos aqui mais uma questão longa do TEC, que é típico isso, e você tem que se deter nas principais palavras do enunciado da questão. Primeiro, uma endocardite em válvula tricúspide, né? Lembrando que usuário de drogas tem muita endocardite em válvula tricúspide. Foi tratada, ficou bem e estava assintomática. Esse é o primeiro ponto da questão. Tinha um sopro, né, de insuficiência tricúspide que o eco confirmou, mostrando uma insuficiência tricúspide importante. Porém, não tinha nenhuma dilatação do ventrículo direito, nem disfunção do ventrículo direito, e a pressão do VD, que é a pressão sistólica arterial pulmonar também, que é igual à pressão sistólica do VD, estava em 25 milímetros de mercúrio. O normal é até 35 milímetros de mercúrio. Pois bem, analisando isso, vamos lembrar aqui o que é insuficiência tricúspide. É a disfunção mais comum da válvula tricúspide e pode ser de duas formas: primária, lesão dos folhetos, ou mais frequentemente secundária, por dilatação do anel. E quais são as etiologias da insuficiência tricúspide? Pode ser doença reumática, anomalias congênitas, como por exemplo doença de Ebstein, displasia da válvula tricúspide, defeito do septo atrioventricular, síndrome carcinoide, que está muito associado com insuficiência tricúspide, tem uma questão sobre isso que falaremos ao longo do curso, prolapso de tricúspide, isso daqui geralmente está associado a prolapso de válvula mitral, já caiu questão sobre isso também, se tem associação de prolapso de tricúspide com mitral, endocardite infecciosa, que é o caso da nossa questão, trauma iatrogênico. Qual é o trauma iatrogênico? Por exemplo, quando vai fazer uma biópsia endomiocárdica, se o hemodinamicista não tiver cuidado, pode lesar válvula tricúspide e fazer uma insuficiência. O eletrodo de marca-passo, quando mal posicionado, pode gerar também uma insuficiência tricúspide importante. E outras causas, como lúpus, tumores cardíacos, endomiocárdio, fibrose. Qual é o quadro clínico? Os sintomas vão aparecer quando você tem uma disfunção grave, né? Uma disfunção grave do ventrículo direito associado à insuficiência tricúspide. E vai ter sintomas de congestão. Vai ter edemas inferiores, ascite e hepatomegalia. O clássico IC à direita. Como está acometendo o fígado, pode ter icterícia, com elevação de bilirrubinas e transaminases, e levar um quadro de caquexia, um quadro caquético. Na ausculta, você vai ter um sopro sistólico suave em foco tricúspide, que aumenta a expiração, justamente a semiologia da manobra de Ribeiro-Carvalho, que também cai muito nas provas de UTEC. O pulso venoso regular vai uma onda V aumentada. Lembrando que nós temos aqui essa diferenciação dos pulsos venosos na nossa página do Instagram e também no nosso site. Dá uma olhada a isso, porque cai muito em prova os pulsos venosos na parte de semiologia cardiovascular. Primeira coisa para a gente analisar essa questão é saber como essa paciente está. Primeiro passo é uma IT importante, isso nós vimos. Saber a etiologia, se é primário ou secundário, né? Geralmente aqui nesse caso é secundário porque foi de endocardite infecciosa. E se ela tem sintomas. Então, se ela tem sintomas com classe funcional 3 e 4 e refratário ao tratamento clínico, o que é o tratamento clínico para uma IT importante? Geralmente é você à base de diuréticos. Essa paciente estava assintomática.
não tinha isso, se ela não tinha isso, vamos ver quais são os complicadores, né? Quais são os complicadores? Tem dilatação do VD ou disfunção? Não tem. Se não tem isso, você tem um segmento individualizado. Então, preste atenção nesse quadrinho. Esse quadrinho aqui, mais uma vez eu reforço, que é da Diretriz de Valvopatias de 2011. Então, vale muito bem, vale a pena você dar uma olhada, porque ele fala aqui das valvopatias importantes e quando intervir. Então, isso aqui vale a pena você ver para a prova. Se ela tem sintomas, primeiro você tem a opção da plástica, troca valvar ou implante transcatéter. Então, o que vai basear isso? Sintomas e se você tem dilatação / disfunção do ventrículo direito. Então, como é que você vai abordar essa paciente? Quando você tem uma abordagem de orovalvopatia e item importante, se ela tivesse, por exemplo, uma insuficiência mitral importante, sintomática, aí você varia uma plastia de tricúspide, não é o caso, porque ele fala isso na questão. Se o anel tricúspide é acima de 40 mililitros, ele não fala em nenhum momento isso na questão. E se você tem uma abordagem de orovalvopatia ou com o anel de 40 e uma pressão sistólica acima de 70 milímetros de mercúrio. Em nenhum momento isso é falado na questão. Não fala do anel tricúspide e a pressão está normal, de 25 milímetros de mercúrio. É difícil você fazer troca na válvula tricúspide, geralmente você prefere prótese biológica, porque se colocar uma prótese metálica tem um risco de trombose, então é mais fácil a prótese biológica, ainda está em estudo o implante transcatéter. Ok, então aqui nós temos ventrículo direito, átrio direito, óleo jato tricúspide. As medidas geralmente são comparáveis às medidas da insuficiência mitral, que é vena contracta, volume regurgitante, mas isso para a prova de TEC da cardiologia não cai, isso cai mais para a prova do DIC, para a prova de ecocardiografia, mas vale a pena ver aqui qual é o refluxo tricúspide. E aqui você vê justamente a quantificação do Doppler contínuo de você calcular a pressão sistólica do ventrículo direito, que é igual à pressão sistólica da pulmonar, que é chamada a equação de Bernoulli. Né? E aqui vai a quantificação do volume, vai a quantificação da pressão sistólica pulmonar, do grau de hipertensão pulmonar. Quando esse jato é acima de 3,5, você vai ter uma situação de maior gravidade. E outra coisa que vale a pena lembrar é que o VD, o ventrículo direito, ele tem que ser avaliado nos quadros de valvopatia tricúspide. Se ele tiver uma dilatação do VD, aí essa valvopatia tricúspide está causando alguma repercussão. Aqui nesse caso é um paciente com um quadro de tromboembolismo pulmonar, com uma IT secundária, e veja como acometeu aqui a câmara do ventrículo direito. Pois bem, voltando à nossa questão, essa paciente está primeiro assintomática, ou seja, fica muito difícil de intervir numa paciente assintomática. Segundo ponto, pressão sistólica do VD está normal, 25, não tem nenhum sinal de disfunção de VD ou de dilatação, e as valvopatias esquerdas, as câmaras esquerdas, junto com a válvula mitral, está normal. Ou seja, só nos resta nesse paciente o quê? Observação clínica e ecocardiografias seriadas. Então, plástica de discurso, implante de prótese, intervenção não tem necessidade. Realização de cateterismo com manometria de câmaras direitas. Aqui, só se você tivesse dúvida se o paciente tivesse sintomático, uma pressão pulmonar muito baixa pedido pelo eco. Aí você poderia fazer isso, mas a paciente assintomática você não faz esse tipo de intervenção. E aqui, letra A, realização de ventriculografia com radioisótopos, geralmente hoje não está fazendo mais. A ressonância, é mostrado que a ressonância tem um melhor poder de definição da avaliação dos volumes e das cavidades do átrio direito, do ventrículo direito. Porém, numa paciente assintomática, não tem necessidade de fazer esse tipo de intervenção. Então, só nos resta marcar aqui a letra B, observação clínica e ecocardiografias seriadas. Ok, pessoal? Um abraço!